Quem é o novo da família? Ah, oi, tudo bom? Ah, gente, que vai odiar o curso. Vai odiar. Nem vai se encontrar. Nem dá. Se tiver um pé na loucura, como a gente que é junguiano, meu bem, você tá no lugar certo, entendeu? Porque, ó, é o que a gente fala. Freud, falam que Freud trabalhava com cocaína, mas Jung era do ácido, entendeu? Que esse aí, meu bem, quando descobrir o inconsciente coletivo, essas coisas, você fala... Ah! Você começa a estudar, você leva uma lambada, mas é ótimo também. Ó, bem-vindo. Vamos. Mais alguém, gente, quer estudar Jung? Assim, não. Ok, tranquilo. Tem um monte de gente aqui. Você sabe que eu tenho uma professora que ela fala assim, eu adoro Joana de Ângeles, que ela manda tanta gente para mim e eu nem sou espírita. Não sabe nem quem é, mas o curso dela de Jung lota. Isso. É ótima, gente. Fantástica, maravilha. Nossa Senhora, maravilha. E, gente, nós estamos na reta final. Estamos na reta final. Isso é para vocês falarem. Pois é, tá vendo? Agora sim, pois isso. Pois é, né? Mas ano que vem, meu bem, é tiro, pancada e bomba. Vai até dia 1º de dezembro, é a última aula. Depois é férias. Não acabou não, mãe. Depois é férias. Ano que vem tem mais. Aí, se você quiser pirar o cabeção, você vem no curso de férias do Luiz Mário. Luiz Mário... É ótimo, mas no ano que vem a gente começa do começo, entendeu? Começamos em fevereiro ou março? Março. Se não me engano, é março. Março ou fevereiro? É do carnaval. Não, esse aqui é a iniciação da maluquice. Aí você vem no curso do Luiz Mário de férias. É piração total. É, que aí meu bem, é pira mesmo. Total. Mas o Luiz Mário é ótimo. O Luiz Mário é o quê? Duas? É duas ou depende de uma hora. Vai depender 2 horas. do Você vem que 2 vai horas, ser. faz a meditação com ele. Ele deixa a sua mente, ó, Não, que serena. Eu de férias. Sábado. Sábado é tranquilo. Não? Não, Então não é tranquilo. Não rola, Então o que a gente vai fazer? Uma cartinha para Iraci fazer alguma coisa quinta-feira para você. Entendeu? Ah lá, quinta-feira Iraci vai ter que arrumar qualquer coisa para fazer aqui dentro. Mas é transmitido, não se preocupa. Tá pela FEB TV, canal 14, transmite do curso. Não é igual, é claro, mas já é algum consolo, né, gente? Mas, gente, relaxa. Se vocês quiserem, ainda vai ter palestra aqui, a gente vai perturbar vocês. É bom... ano que vem, o que a gente vai fazer? Acabei de falar, é bom para eu poder aqui explicar. O que acontece? Esse curso aqui, que é o Psicologia 2, quem não fez o 1, faz de boa. Entendeu? Porque a gente quase não aplica muito, não tem muito conceito. Então, o que a gente pensou na casa? Que a gente precisava manter esse curso, mas como não existem muitos instrutores que possibilitam, né, que estão preparados para poder dar esse curso, que é um curso que exige um conhecimento de psicologia, né, uma capacidade de você linkar com a doutrina espírita, a gente vai transformar ele em um só. Então, ano que vem, eu só vou dar essa aula aqui, no Seja, esse horário, que vai ser esse curso, mas vai ser ele mais encurtado. Entendeu? Então, quem fez o primeiro e o segundo, queria para o terceiro, não tem terceiro. Não tem. Né? Aí, como você chegou... Mãe, você está ótimo, porque você chegou agora, você pode fazer de novo. Exatamente. Aí você pega tudo que a gente deu ano passado, entendeu? Pega do início, e mais um pouquinho. Aí a gente vai criar um outro curso, entendeu? Quem fez primeiro e segundo ainda quer ficar aqui me aturando, faz um repeteco. Senão você vai assistir alguma coisa aí com alguém, entendeu? Não sei o quê. Porque... Tem obras de Joana, tem tudo. Sempre tem. Mas, gente, olha só. Nunca é igual. Quê? Ah lá, ela quer fazer bruxaria no centro espírita. Se eu fizer isso, Iraci me queima aqui. Pode ser transmitido, tá? Por favor. Ela nunca vai me queimar. Iraci é ótima presidente da casa espírita. Nada, entendeu? Ótima, mulher maravilhosa. Amo ela. Beijo, mãe. Vamos lá. Tá lá em cima. Eu tô ouvindo tudo, vamos lá. Vamos embora, vamos começar, gente. Hoje a gente vai falar de manso e pacífico. Vamos embora. O que é? O casamento? Não. É Joana na veia. Já sei o que é Joana. Então, vamos, Joana. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas.
Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Adorava naquela passagem, quando você estava muito mal mesmo, né? Que fazia, abria, caía essa. Aí eu falei assim, poxa, que é tanta uma consolação, tanta uma palavra amiga. Né? Não, minha filha, só vai em frente. Você acha que o espiritismo é legal? Ainda mais Joana, né? Minha filha, é assim mesmo, vamos embora. Vai, paciência e siga em frente. Mestre Jesus, Joana de Anjos, nossa mentora, nossa mãezinha, a todos os trabalhadores e mentores no plano espiritual dessa casa e desse trabalho de evangelização, da doutrinação. Agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a sua presença, agradecemos por nos intuir, por nos guiar, por nos orientar e, principalmente, por abrir, sim, as nossas consciências nesse momento para melhor escutarmos e compreendermos sobre nós. Intuamos e que tenhamos a coragem de olhar para dentro de nós e nos amarmos plenamente, intensamente, pois amarmos a nós, olharmos para nós mesmos, é olharmos para a face de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de manso e pacífico, né? Para a gente poder começar a pensar aqui, né? Eu vou trazer para vocês um conceito, para a gente poder pensar no conceito de violência. O que é violência? Exatamente. Oi, agora da mãe, que a mãe é a única que fala comigo. Fala, mãe. Ótimo. Também. É uma agressão, tá? É um ato de agressão. Então, para a gente começar a pensar, eu vou dizer aqui para vocês que existem dois tipos de violência. Quando o homem ele ainda é bem primitivo, ele crê que através da violência física ele conquista as coisas, certo? E a gente vê isso pela história do nosso mundo aí, né? As invasões, aquela coisa toda. Quando o homem ele começa a ganhar um pouquinho mais de inteligência, ele descobre a violência mental. E essa violência mental é o nosso foco hoje aqui da aula. O que é uma violência mental? Vamos lá. Vou pegar o nosso modelo junguiano, para a gente poder entender o que a gente vem falando. Sabe quando a gente fala, por exemplo, né, que a gente está aqui, né, vamos colocar aqui, a gente está aqui em busca de quê? Autoconhecimento, o que mais? Paz interior, o que mais? Equilíbrio, ser uma pessoa melhor. Evolução espiritual. Eu queria uma palavra. Oi? Linda! Beijo na boca, mãe. Deus. Cara, no fundo, a gente está em busca de Deus. Porque se você estivesse em busca de qualquer outra coisa, você ia para qualquer outro lugar, certo? Mas você vem num templo religioso. Então, você está em busca de Deus. E o que a Joana vem falando para a gente o tempo inteiro? Que esse Deus, ele está onde? Isso, ele está dentro de você. Se ele está dentro de você, você tem que se comunicar com ele. Porque se você não se comunica com ele, você não conhece a Deus.
E a única coisa que é o que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é esse Deus dentro de você, que a Joana chama, tá, de si mesmo. Ela fala, esse é o seu verdadeiro eu, tá? Que é o si mesmo, que a gente chama de self, né? Vamos colocar aqui assim, que é o si mesmo. E aí a gente faz aquela nossa velha história. Esse self, esse si mesmo, ele precisa de um instrumento para ele poder ser consciente dele próprio. Sim? Esse instrumento que ele utiliza para ganhar consciência, vocês lembram o nome dele? Isso, vocês são lindos. Ego. Então, o que é o ego? O ego é aquilo que dá para a gente noção de eu. Sim? Ponto. E é aquilo que permite com que a gente conscientize as coisas. Quem não tem ego não é capaz de ter, 1, noção de eu, e 2, consciência. Cachorro não tem ego. Cachorro, você chama o cachorro, ele sabe que você está chamando ele, mas ele não, né, a minha cachorra chama Flair. Quando você fala assim, Flair, ela não fala, sou eu. Né? Ela vem. Ou ela fica te olhando, quando ela não quer, ela fica te olhando assim, tipo... Mas se eu chamo ela de docinho, ela também vem. Aliás, se eu faço uma voz engraçada, que é como eu falo com ela, que eu não vou fazer aqui porque é ridículo, né? Ela também vem. Né? E a Flair, quando a Flair está no cio, por exemplo, que aparecem outros machos ali, ela não fica assim, esse border collie não. Esse aqui labrador, grande, bonito, gostoso, sim. Esse poodle, nem pensar. Né? Ela não tem noção de eu. Ela simplesmente vive. Os animais não têm eu. Quem tem eu são os homens. Sim? Então, o animal, ele não faz nada consciente. Ele faz movido pelo instinto, ele faz movido por um aprendizado que ele teve, mas ele não sabe que ele aprendeu. Quando eu falo assim para a Flair, Flair, senta, ela senta. Eu falo, dá patinha, ela dá. Dá outra, ela dá. Ela não fala assim, caraca, aprendi, né? Sou maravilhosa. Ela simplesmente faz. Você não. Quando você aprende alguma coisa, você tem consciência que você aprendeu. Você pensa sobre o seu pensamento. Você filosofa. Já viu cachorro filósofo? Ser ou não ser, né? Eis a questão. Não, então, beleza. Ótimo. Só que o que acontece nesse meio desse caminho? Acontece que você ganha essa noção de eu. E lembra que eu falei para vocês que essa noção de eu, ela é formada pelo quê? Como é que você vai tendo noção de eu? Caraca, vocês são lindos. Pelo outro. Como assim pelo outro? Oi? Todo mundo aqui, meu bem, é todo mundo neurótico. Né? Como é que você tem noção de eu pelo outro? Simples. Primeiro começa pelo seu próprio corpo. Por isso que o bebê fica, né, comendo tudo que, né, tudo ele bota na boca, tudo ele vai conhecendo. Quando a criancinha começa lá mais ou menos seus 4 anos, ela consegue falar eu. Porque até então ela não fala eu. Todo mundo que tem filho já sabe, né? A criança fala na terceira pessoa dela mesma. Dá vontade de dar um tabefe, né? Tatiana está com fome. Tatiana não, filha. Fala assim, eu estou com fome. Acaba dela perguntar, quem sou eu? Né? É assim. Então, a criança, ela vai ganhando isso. Só que a Tatiana, que eu dei o exemplo, ela sabe, quando ela começa a ganhar eu, ela começa a viver. E ela tem uma mãe, óbvio. E essa mãe, quando a Tatiana fizer coisas que não são adequadas para o momento, essa mãe vai falar o quê para ela? Não. Então, a educação vai dando para a gente uma noção de eu sou. A cultura vai dando para a gente uma noção também de eu sou. Como assim a cultura vai dando uma noção de eu sou? Ora, se você fosse indiano, você ia nascer naquelas castas. E você ia ter certeza que você é aquela o quê? Casta. Ué, quantas pessoas... E isso eu vejo, por exemplo... Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Do Seara de Luz. Uma vez a gente estava numa sala de aula, aí a criancinha, ela tem uma classe social diferente da minha. A criancinha de uma classe mais baixa que a minha virou para mim e eu perguntei assim para ela, o que você quer ser quando crescer? Aí ele, sabe, o olhinho brilha, daqui a pouco desbrilhou. Aí eu falei, o que foi? Ah, tia,
eu queria ser bombeiro, mas aí a minha professora da escola falou que o máximo que eu vou ser é empacotador de mercado. Cara, ele crê que o máximo que ele pode ser é o quê? Porque a sociedade dita muito aquilo que a gente é. Então, uma pessoa que tem uma deficiência econômica, por exemplo, ela se sente menos especial que aquela que tem o quê? Aquela que, né, sei lá, que ela faz com o dinheiro dela, né? Enfim, então a cultura, a sociedade, como assim sociedade? Padrões da sociedade. Você tem, por exemplo, eu conheço uma entidade, né, que só pode ser uma entidade aquela porcaria, que ele acha que ele é uma pessoa culta porque ele tem doutorado. E ele é a pessoa mais burra que eu conheço em toda a face da Terra. Por quê? Porque ele é uma anta, ele tem doutorado, né, sei lá no quê, e ele se acha assim, a última bolacha do biscoito. E ele o tempo inteiro ele fica falando assim, não porque eu sou formado nisso, não porque eu sou assim, não porque não sei o quê, não porque não sei o quê. Então, um dia eu olhei para ele e falei, você tem certeza que você sabe o que você é? Ele parou assim, e lógico que eu sei. Eu falei, então você é um idiota. Porque todos os grandes homens só souberam que eles são quando eles reconheceram que eles não sabiam o quê? Quem eles eram. Então, você é um idiota. Aí, eu não sei porque ele nunca mais falou comigo. Ele ficou meio chateado. Mas, enfim, recado dado. Nossa cultura, bem claro, por exemplo, a gente viaja, né? Aí encontra alguém de outra nacionalidade, ou então um brasileiro. Ah lá, fazendo besteira. Tinha que ser o quê? Brasileiro. Nós rotulamos também. Então, né? A gente tem certeza que se a Mona Lisa cair, né, no Louvre, quem derrubou? Brasileiro. Ou chinês, porque chinês que é o raça, né, gente? Chinês. Também, já viram a excursão da China, como é que é, gente? Quem viaja sabe. Aparece um chinês, você tá lá, tá todo mundo numa boa. Aí aparece um chinês no meio do lugar, levanta um negocinho e grita. Daqui a pouco vem uns 500 chineses e eles vêm tudo assim, ó. Se batem, você fica assim, você fala, gente, o que é isso? Né? Gente, nossa senhora, aqui eu não sei se é engraçado ou se é trágico. Eu rezava para não ter um chinês na excursão onde eu estava, falava que não tenha chinês, que não tenha chinês. Chegava lá, o que tinha? Chinês. Parece, gente, a coisa, assim, não com nada contra o chinês, não, mas a excursão da China eu tenho, entendeu? Porque está desorganizada, né? Aí vem aquela, né, uma vez lá, uma vez eu estava onde é que eu estava? Acho que eu estava em Roma. Um chinês, daqui a pouco um chinês sacou uma pirâmide, sei lá de onde. Ele fazia assim, a pirâmide fazia e tirava foto. Eu olhei aquilo e falei, que raio é esse negócio? Né? Uma pirâmide fotógrafa, né? Que ele fazia assim. E aí eu falei, gente, isso aqui é muito para mim desenho animado, sabe? Tipo, hora de mofar, pá, sei lá, né? E aí acontece alguma coisa. Mas enfim, vamos lá. A gente aprende a nossa noção de eu sou. Beleza. Aí você cresce, né? Não amadurece. Você cresce, tá? Você vira adulto, você começa a perceber que a vida é o quê, gente? Conta pra mim. Ótimo que você é otimista, você já está no curso há 2 anos. O que a vida é? A vida é louca, cruel, uma bagaça, entendeu? A vida, ela acaba com essa tua ideia de eu sou. Por quê? Porque toda hora ela vem trazendo uma situação que faz com que você não seja aquilo que você pensa que você é. Exemplo. Vamos lá. Eu sou, eu sou uma pessoa... Você aprende na educação que você é uma pessoa organizada. Aí a vida leva você para um departamento que está em desordem, e naquela desordem você não consegue dar ordem para a sua própria ordem, porque é uma desordem, porque não sei o quê, e você reconhece que você é desorganizada. Ou melhor, você sempre se achou inteligente. Um dia a vida leva você para algum lugar que você se sente o quê? Um debilóide. Ou você nunca se achou inteligente, um dia a vida mostra para você que você é quem? O Jimmy. Né, Jimmy? Um pequeno gênio. Né? Fizeram até um filme dele, Jimmy Neutron. Fala. Não, calma. Sim, a gente tem isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Aí como é que a gente fica?
Exatamente, você fica louco, aí até a hora que você descobre que a terapia é sensacional na sua vida, e a hora que você vai procurar uma pessoa para te dar um guia, né? Ou você procura religião, procura uma macumba, procura alguma coisa para resolver, exatamente, um guru, para resolver esses 3 eus que moram em você. O eu que eu não sou, que de vez em quando chega para mim e fala, oi, e ele aparece. O eu que os outros dizem que eu sou, que às vezes eu não gosto, mas eu faço e eu sou. Ou eu gosto e fico atendendo, agrado ao público. E aquele eu que eu penso ser. Ou seja, aí você fica muito louco. Beleza. Aí, o que acontece? O que existe dentro de você com essa situação? Opção A, paz interior. Opção B, o inferno. Passou no Enem. Opção B. Você vive o inferno. E aí você não sabe sobre você. Você fica completamente louco. Aí vem um cara e solta a seguinte frase. Bem-aventurados os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Aí você fala, que porcaria é essa? Aí você confunde mansuetude com ser uma pessoa que tem comportamentos mansos. O que é uma pessoa que tem comportamentos mansos? É o ursinho carinhoso. Alguém já viu ursinho? Todo mundo aqui já assistiu Ursinho Carinhoso? Fala comigo, gente. Alguém já viu Ursinho Carinhoso muito bravo? Alguém já viu Ursinho Carinhoso fazendo maldade? Ursinho Carinhoso dando um grito? Você nunca viu, certo? O Ursinho Carinhoso, ele está sempre como? Fofinho, bonitinho. Ai, amamos o próximo. Não briga com ele. Vamos ser legais. É o Ursinho Carinhoso, né? Enfim, aí você pensa que não ser violento é isso. Aí você tá, beleza, chega aqui no Seja, busca uma religião, aí você não entende uma passagem que acontece, que está na Bíblia, então se está na Bíblia deve ter acontecido, porque nenhum louco inventou esse negócio, que é a passagem que Jesus, por exemplo, entra no templo, e, cara, como é que é essa passagem? Onde ela está, primeiro, né? Porque a Jane até citou uma coisa aqui, 5 horas, que eu achei ótima. Tem umas pessoas meio, né, meio babitúrbicas, que não sabe, não bate muito bem na cabeça, que elas dizem que isso não aconteceu. Que elas realmente elas têm problemas. Mas onde é que isso está? Isso está no Evangelho de João. Quem é João? João é o apóstolo mais vertical que tem. Ele era o mais novo e era o mais fora do quadrado. É o que escreve o Apocalipse, que fica até hoje para você entender que raio é aquele negócio que ele escreveu, entendeu? É o cara, João. E era o discípulo que Jesus tinha que aí eu gosto de todo mundo, mas desse era João. E aí João, o que ele faz? Ele conta a última semana de Jesus, né, em Jerusalém, e nessa última semana ele narra o seguinte fato. Era um dia em que as pessoas iam ao templo para poder se libertar dos seus pecados, para poder falar com Deus, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Até você explicar para o religioso que focinho de porco não é tomada, vai uma vida. Então, o que eles achavam? Que você tinha que barganhar com o Senhor. Que se você fosse lá e fizesse uma oferenda maravilhosa, Deus ia ficar feliz com a sua oferenda e você ia ser liberto do seu pecado. Então, quem é malandramente, né, quem é o malandro, que tem ali a maledicência em si, pensa, pô, se esses caras vão ficar fazendo oferenda, por que eu não abro uma quitanda aqui na frente do templo e vendo o quê? Coisas para oferenda. Né? Que é aquela lojinha que você vai no final do ano para dar aquele barco de sushi para Iemanjá no final do ano, que você dá, né? Todo mundo dá, faz aquele barco de sushi, que se eu fosse Iemanjá e recebesse um negócio daquele, eu acabava com a tua vida. Porque já viu as oferendas que você dá para Iemanjá? Pulseiras de plástico, perfume lento, né? Umas coisas que você fala assim, um colar horroroso, que se Iemanjá se vestisse daquilo, ela ia ser sei lá o quê, entendeu? Mas, enfim, não ia ser rainha do mar, né, gente? Quem que ela ia ser? Né? Ia ser a faxineira do oceano, né? Ia estar lá, né? Que coisa horrorosa, né? Porque é muito feio aquilo. Mas, enfim, então... Está lá você fazendo isso. Quando Jesus chega, já está num momento em que está todo mundo bombando com essa ideia. Cara, vamos ganhar um dinheiro, vamos fazer um negócio. A gente abre aqui uma quitanda, pá, vende uns bagulho, o nego vai lá, queima no gasofilácio, ó, a gente faz nosso dinheiro. E aí Jesus chega e está o camelódromo armado na frente do templo. Jesus olha aquilo e sobe o sangue, porque ele era humano. Né? Porque se ele ficasse com qualquer outra coisa, não sei essa reação, ele ia ser psicótico. Então, sobe o sangue. Aí ele senta numa pedra, pega 3 pedacinhos de couro, começa a afiar um chicote. E aí ele devia estar pensando, o que eu faço com isso?
Humanidade desgraçada. O que eu faço com isso? E aí ele se levanta, pega ali o chicote e, numa atitude extremamente agressiva, ele começa a espantar as mercadorias que estavam na mesa dos mercadantes, né? Começa a espantar, cai dinheiro, cai periquito, cai papagaio, cai tua sogra, cai aquelas pulseiras horrorosas da Iemanjá, cai tudo. E aí, ali no meio, ele fala extremamente austero que ali não era lugar de comércio. E aí Joana narra isso para a gente, eu não vou ler para vocês, mas ela narra exatamente falando que ele foi austero. Então, como eu penso que ser uma pessoa boa é ser um ursinho carinhoso, se o meu exemplo, que é Jesus, toma uma atitude dessa. De duas ou uma. Se ele falou, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, o que ele não foi? Não foi nem manso nem pacífico, ele tacou fogo mesmo. E aí você pergunta, ou Jesus está louco, bipolar, entendeu? Está dizendo e desdizendo, ou ele não estava falando de uma violência só física. Ele estava falando de alguma outra coisa que faz com que ele, mesmo cometendo essa atitude, continuava manso e pacífico. Aí ele vai trazer para a gente essa reflexão. Enquanto você não se acha, não resolve os seus conflitos, enquanto você não percebe que você não é nenhum desses três eus que você pensa que você é, o que os outros dizem, o que você não pensa que é e o que você é, quando você descobre que você não é nenhum deles, mas todos eles, e que nenhum deles define quem você é, que você precisa fazer o processo de autoconhecimento, que você precisa entender que você é tudo. O que é tudo? É tudo. Todas as qualidades, todas as emoções, e que você precisa... Nossa, o que eu escrevi? Sei lá. E nesse tudo que você é, você precisa aprender a conscientizar essas qualidades, a usar elas de maneira consciente, inclusive a agressividade, que é uma dessas coisas que está aqui. Você começa a perceber que cada vez que você for usar ela, ela vai sair de uma maneira plena. Como assim plena? Ela vai sair de uma maneira reta. Você e o Pai vão ser um. Mas para isso, você tem que ter autoconhecimento. Por quê? Porque enquanto o ego não tem autoconhecimento, enquanto ele pensa que ele é esses três eus de maneira separada, ele vai fazer coisas por duas razões. Tá? Uma, ele vai compensar. O que é compensar? É quando você, por exemplo, acha que você é um troço e você vai compensar querendo ser o oposto. Vou dar aqui, né, vou trabalhar isso em figuras. Sabe aquele bombadão da academia? Que vai na academia, fica fazendo cada vez que pega um peso, que parece que vai parir um filho ali, que é desse tamanho e que precisa sair na noitada com aquela camisinha, com aquela camiseta Mamãe Sou Forte, né, para mostrar que ele é forte e bater nas pessoas. O que essa anta é? Obrigado. Ele é um fraco. Porque ele precisa, o tempo inteiro, de alguma maneira, o músculo que ele tem, aquilo que ele faz, é uma maneira dele mostrar para ele que ele é forte, para compensar a fraqueza que ele sabe que ele tem. Sim? Sabe o testemunha de Jeová? Que vai lá na tua casa tocar a campainha e fala assim, você quer uma palavra, senhora? Aí você às vezes nem quer nada. Você não queria uma bala, o senhor tem? Não, bala não, é só palavra, então pode voltar, né? Aí a pessoa, né, ela fala para você da palavra. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu preciso evangelizar o outro, porque eu não tenho consciência de que eu sou um servo do Senhor. Só se eu cutucar o outro. Se eu for lá e for evangelizar o outro. Aí eu tô propagando né, o cristianismo. E não sendo quem eu sou, mas mudando, alterando o outro. Tudo aqui, quando você precisa trazer uma alma do além, vamos supor aqui, os espíritas, ou os espíritas compensando. Você vem aqui na casa espírita, você ouve uma palestra que você adora, aí você fala, ai, fulano tinha que estar aqui. Aí o que você faz quando você chega em casa? Você pega fulano que não tem nada a ver, né, com essa história, que nem é igual de espiritismo, e você fica lá. Cara, por que você não guardou para o seu eu? Né? Guarda você, guarda para o seu eu, gostou, pronto. Se ele não gosta, respeita. Mas a gente
tem que fazer. Quando eu quero que o meu filho, a minha filha, o meu marido, ou sei lá quem, pense como eu penso, porque eu penso que é a melhor maneira, eu vou discutir até o fim da noite. Ah lá, a mãe não faz isso não. Mãe não, menos mãe, tá? Mas a gente começa a perceber o quê? Que em verdade a gente compensa o tempo inteiro. Então qualquer coisa que você for fazer, que for compensatória, quem que vai estar na orientação dessa ação? O teu self, que é o seu eu verdadeiro, ou o teu eu mentiroso que acredita que você é coisas que você não é? O ego. Então, isso é uma violência. A quem? A gente mesmo, ao teu self, ao seu si. Então, você se violenta quando você faz coisas movido pelo teu ego. E essa violência é muito pior do que uma violência física. Por quê? Porque ela é uma violência que você não vê. Se autoagredindo. E de maneira inconsciente. Oi? Viola a si. Quer ver outra coisa que o ego faz também? A segunda coisa que ele faz é autoafirmação. O que é autoafirmação? É quando eu preciso da aceitação alheia para confirmar que eu sou alguma coisa. Toda vez que eu faço isso, eu estou buscando plateia. E quando eu busco plateia, no fundo, eu estou querendo exaltar uma coisa que eu penso que eu sou, que é só aquela coisa, esqueço todas as outras, e eu estou fazendo o que com todas as outras coisas dentro de mim? Agredindo. Aí eu não sei por quê que acontece isso. Quando alguém fala, quando alguém não me aceita, eu começo a ser exatamente aquilo que a pessoa diz que eu pareço ser. Sim, se você... Ótimo, se você conseguir não ligar, você dá a ela o direito de pensar o que ela quer. Agora, se aquilo te pega, você não consegue estar com a pessoa, que não sei o quê... Cara, quer ver outra coisa que a gente faz para autoafirmar quem nós somos? A gente precisa o tempo inteiro atestar para a gente que a gente é aquilo que a gente pensa. Então, sabe aquele cara, aquela pessoa, por exemplo, que ela precisa estar o tempo inteiro... confirmando as crenças dela? O que é confirmar as crenças dela? Você cometeu uma atitude X. Aí você vira, conta para fulano, conta para fulano, conta para ciclano, conta para beltrano, conta para... Até alguém chegar para você e falar assim, legal. Cara, isso é a maior violência. Porque quando você se violenta, você não sente dentro de você plenitude nem paz. Porque está uma guerra aqui. Você está tentando, você está castrando certas coisas, outras coisas você está querendo excluir de você, outras coisas você está afirmando. Dentro de você existe uma guerra pelo poder. Existe uma guerra para ver quem está aqui nesse eu sou. Então, a única coisa que você não está é pacífico. Porque paciência, como a gente leu aqui no Evangelho, não é você ser paciente com o outro, mas é você, a palavra já diz, Joana diz que paciência é a ciência da paz. É você saber como se faz paz. E paz não se faz aqui. Paz se faz aqui. Por isso, a minha ação aqui é pacífica. Até você falar que ele é um palito. E é isso aqui. Entendeu? Aí a pessoa não sabe por que realmente ela engorda. Aí a gente começa a parar para pensar que a gente se violenta o tempo inteiro. Que tudo aquilo que você pensa que você não é, de alguma maneira, funciona assim. Tá? É como se você tivesse uma qualidade que vira para você e fala assim, oi, para o seu ego, eu queria participar da sua vida. Aí você olha para a qualidade fofinha e fala assim, sai daqui. Aí ela fala, mas poxa, mas eu tenho uma coisa muito legal para dizer. Aí você olha para ela e fala assim, não, você não é boa, eu aprendi que você não é boa. Minha mãe não deixou ter, meu pai não deixa ter, a religião não deixa ter, não vem. Poxa, mas eu queria tanto falar, eu tenho uma coisa maravilhosa para dizer. Não, mas é sobre você, cala a boca. Aí ela fica muito puta, ela vai no cantinho e começa. Aí ela vira o seu demônio interno. Aí um dia ela toma você, e ela diz o que você não queria que ela dissesse. E aí você fala, nossa, não sou eu.
Aí ela fica muito chateada. Poxa, eu vou lá, falo para ela e ela ainda acha que eu não sou ela. Poxa, que coisa maravilhosa. E fica aqui. Então, dentro de você não existe paz. Existe um monte de coisas que querem que outras não apareçam. É uma guerra. E, ao mesmo tempo, coisas que querem tomar o poder. Olha que loucura. Existe paz dentro de você? Não. Então, nenhuma atitude que você faça, mesmo que ela seja um comportamento fofinho, se dentro de você não tiver essa serenidade, essa paciência, esse conhecimento, é uma atitude boa para o próximo. Mas para você, às vezes não é. Quantas pessoas não fazem o que dizem que é o bem, mas queriam fazer aquilo que dizem que é o mal? Vou explicar. Quantas vezes você não tem aquela sua amiga que fica te enchendo a porcaria do saco, te ligando para ficar reclamando, né? Porque não sei o quê, porque aconteceu isso, porque... E você queria chegar para ela e falar assim, olha, tudo isso que está acontecendo na sua vida é culpa tua. Você é uma perturbação humana. Você tem que se tratar. Mas se você falar isso para ela, é errado. Aí você faz o quê? Fica com pena, e você está se matando por dentro. Você não está fazendo bem nem para ela, nem para você. Não. Não. Eu prefiro falar. Sabe que uma vez, eu vou contar um caso aqui, uma vez eu falei assim, aqui num curso, que a gente não deveria rezar pedindo proteção. Por quê? Porque se a vida, ela vai organizar os eventos para que eu possa enxergar o que está dentro de mim, se eu peço proteção, porque eu penso que isso é sofrer, eu estou pedindo que a vida faça o quê? Não mostre para mim aquilo que eu tenho que ver. Eu estou sendo estúpido. Então, em vez de eu pedir proteção, eu tenho que pedir, me dê os olhos de ver, me dê consciência, me ensina a enxergar e passar pela situação, mas não tira daqui não. Mas me dá serenidade para eu passar, me ajuda, me dá um insight, me dá qualquer coisa, mas não tira daqui não. Mostra o caminho, entendeu? Sei lá. Aí, uma pessoa ficou doidíssima e falou assim, mas como assim? Porque eu rezo para os meus filhos todas as noites para eles terem proteção. Aí eu falei, do quê? Aí ela, da vida. Eu falei, mas quem é que vai mostrar para os seus filhos que eles têm que se trabalhar? A vida. Eu falei, então a senhora está incoerente. Ela foi embora e nunca mais voltou. Deu 2 meses, estava na porta do meu consultório. Olha, eu não gostei do que você falou, mas me incomodou, me cutucou. Eu prefiro isso. Por que eu vou estar sendo verdadeira comigo? Porque eu sei da minha intenção. Eu sei o que eu estou falando. Do que chegar para ela e falar assim, então fica rezando pela proteção que o Deus vai te proteger. Joana não vai deixar que nada de ruim aconteça para você. Eu vou estar mentindo, porque a Joana vai olhar e falar assim, tudo que essa pessoa precisa é uma coisa trágica para ela pensar. Então, pelo amor de Deus, Deus acaba com a vida dessa pessoa. Faz ela pensar. Para a pessoa ganhar consciência. Mas como a gente já tem uma pré-culpa de dizer isso, quando eu digo, não tem autoridade moral. Porque quem está culpado é o self ou é o teu ego? É o teu ego. Quando você fala isso para a pessoa com culpa, a pessoa reage. Parte sim, lógico. Porque se eu não conseguisse, eu não poderia estar falando. Aliás, eu nem me permitiria falar. Minha filha, é tiro, pancada e bomba. É assim, ó. Vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa que eu não gosto. Mas eu sempre inventei para mim que eu gostava. De verdade, tá? De verdade. Sempre inventei que gostava. Ótimo. Como assim inventei que gostava? Bem, eu não podia não gostar. Porque eu tenho um aprendizado, infelizmente, que vem da religião, que diz que eu tenho que amar o próximo. E a gente entende amar o próximo como gostar de tudo, igual para todos. E eu nunca vou gostar dessa pessoa igual. Por quê que eu não vou gostar dela? Por 2 razões. Uma porque ela é completamente diferente de mim, e outra porque ela é a projeção da minha sombra. Só que eu sei disso? Sei, porque eu estudei. Então, o que eu faço? Eu encontro com não sei quem, eu comecei a falar muito dela para alguém, comecei a pensar muito nela, eu falo, Cristiane, lá, ó, tá
tá dando um boletim de ocorrência aí, entendeu? Tá dando BO, estão batendo na sua porta, abre. Aí o que eu faço? Eu juro por Deus, eu não me permito ficar sem fazer nada. O que eu faço? Como é que eu, Cristiane, faço a minha própria terapia? Eu tenho lá minhas metas. Ou eu vou buscar uma pessoa, um terapeuta que eu conheço, que eu gosto, eu vou conversar com ele para ele fazer o que eu faço aqui com vocês. Ó, isso é teu. Isso é isso, pá. Ou eu apelo para a sincronicidade. Como a sincronicidade? Eu pego, por exemplo, às vezes um livro de Joana, e já aconteceu isso. Aliás, já aconteceu isso comigo algumas vezes. Eu pego um livro de Joana, né, um livro que ela fale sobre esses temas daqui, e eu trabalho com a sincronicidade. Você não abre, as coisas não acontecem ao acaso. Esse é um conceito junguiano. Ele fala que tudo se concatena no universo para que você se veja. Logo, quando eu abrir o livro, o que vai cair para mim? Que eu preciso ver. É simples. Na hora que eu abro, sempre cai uma coisa que eu nunca acho que eu sou, e nem que eu estou fazendo. Cara, eu falo, de duas uma, eu aceito. Sim. E é o que eu me proponho. Eu vou aceitar. Eu pego uma folha e transcrevo capítulos, tudo escrito no eu. Eu acho rapidinho. E aí aquilo me dá uma dor? Não, porque hoje a minha cabeça é trabalhada, porque eu gosto de passar por isso. Eu gosto de estar queimando. Eu não gosto quando a minha vida começa a ficar muito calma, muito feliz. Eu começo a falar, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Aí aparece um troço desse, aí eu gosto, porque aí eu sou obrigada a aprender a morrer, obrigada a aprender a pensar, obrigada a ler, obrigada a estudar, obrigada a ir falar com a pessoa e separar ela daquilo que eu vejo dela. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, o tempo inteiro, eu estou buscando fazer isso. Aí você pergunta, e quando isso acaba? Nunca. Nunca. Então, qual foi a grande sacada que a gente tem desse aprendizado? Que o sofrimento que a gente pensa que é sofrimento não é sofrimento. Porque na hora em que aparece alguma coisa nessa da minha vida, eu penso assim, um negócio meu que vai me libertar. Eu fico com tanta sede, eu fico tão eufórica, que a maioria dos meus sonhos é eu abraçando a pessoa, eu com a pessoa. Aí eu acordo no dia seguinte e falo, eu queria matar, desgraçado. Mas o meu inconsciente está abraçando. Dá um tempo, dá alguns meses, que a gente não percebe assim, a coisa vem, ó. Pum, some. Pronto. Aí eu continuo não tendo, eu não vou ser a melhor amiga da pessoa, mas ela não me afeta mais. Eu consigo conviver com ela. Eu consigo falar com ela. Aliás, quando ela faz aquilo que eu achava que era um absurdo, eu consigo olhar de um outro jeito. Que era minha. E você acha a ferida da infância na hora. Por que é mais fácil para eu fazer isso? Porque eu vivo disso. Sou terapeuta. Eu faço isso com todo mundo. Eu faço isso das 6 horas da manhã até as 8. Todo dia. Então, se eu não fizer comigo, eu não trato ninguém. Se aparecer uma pessoa no meu consultório com um problema e eu começar a bocejar, eu começar a falar e não queria atender a pessoa, na hora eu falo, isso é meu. Porque ela está me trazendo um negócio, isso é meu. E aí eu vou catar. Vou catar. Eu vou pegar a voz da pessoa até eu entender. Na hora que eu entendo, a pessoa faz assim, ó. Ela também entende. Então, não tem como você... por isso que a gente fala o seguinte, algumas pessoas falam, por exemplo, de sombra, elas vão falar de algumas questões dessas e você não vai entender. Sabe por quê? Porque nem ela entende, ela não vivencia. Quantas pessoas eu entendo que falam, a sombra é o seu oposto, que você tem que amar. Aí a pessoa fala, tá vazia a fala dela. Sabe, vazia? Você fala assim, tá, e aí? E aí que ela nunca viveu. Ela comeu o conceito e nunca viveu. Então, isso o tempo inteiro acontece na nossa vida, o tempo inteiro. Toda vez que eu tenho que ter uma atitude de agressão física, como assim física? Uma agressão, um grito, não sei o quê, imediatamente, tanto que eu falo e medito, isso é meu ou isso é do outro? Qual é a minha intenção? Por que está me incomodando? Como está me incomodando? O que eu estou vendo? De que jeito está acontecendo? E aí eu consigo pensar se eu faço ou se eu não faço. E se eu fizer, tem que ser sem culpa. Porque se eu fizer com culpa, vai dar problema. Porque a culpa mostra que meu ego ainda não entendeu. Foi, gente? Então, isso parece difícil, mas não é treino. Isso é você ser picado pelo bicho do autoconhecimento. É você ter é você viver uma coisa que Francisco de Assis vivia, que os santos vivem. O que os santos fazem? Os santos, eles gostam de sofrer, já percebeu? Que não tem um santo que vive feliz, que, né, se iluminou no castelo.
quer dizer que casou, 3 filhos, maravilhoso. Todo santo, meu bem, pinica no inferno. Por quê? Tem uma vida solitária, tem uma vida de martírio. Eles mesmos colocam situações para eles mesmos, para eles pensarem. Então, é você ter o gosto disso. Se alguém vira para mim hoje, por exemplo, entra no meu consultório e fala assim, eu estou em depressão. Eu falo, graças a Deus. Aí a pessoa pergunta, eu falo, é essa por quê? Porque, pelo menos, você está na melhor fase da sua vida, porque a depressão está puxando você para o seu eu. Ela está tirando você daqui, do mundo, e botando você em contato com o teu eu. Aproveita, porque não é sempre que esse chamado vem. Aliás, todos os homens que se iluminaram, todos eles passaram por uma crise depressiva. Todos. Francisco de Assis ficou 3 meses sem abrir a boca, sem falar. Siddhartha, Buda, que a gente conhece, foi a mesma coisa. O dia que ele saiu fora do palácio dele e viu a vida, ele ficou muito mal. Então eu falo para a pessoa, ama esse momento seu, mas isso é uma visão minha. Mas a maioria dos psicólogos tentam fazer com que a pessoa pare de ficar depressiva. E eu não, eu quero que ela aproveite mesmo a depressão dela. Eu quero que ela venha, que ela conte a tragédia, que ela conte o sofrimento, porque é daí que a gente vai mostrando para ela como que se trabalha, como é que a coisa é diferente, como que ela está condicionada a ver certas coisas. Agora, se ela vem no meu consultório e fala, não, está tudo bem, eu não tenho problema nenhum, eu vou falar, está inconsciente da sua própria infelicidade. Porque uma hora, a vida vai bater, e você não vai querer, porque ter depressão é errado. Percebam que as pessoas, elas sempre querem lutar contra as doenças dela. É igual câncer. Mas uma hora ela sai. É ótimo. Porque todo poço que você desce tem um fundo. Tem uma hora que ela vai bater no fundo. E ela vai precisar fazer o quê? Subir. É a hora que ela pensa. E só é assim. Não adianta você ver, por exemplo, alguém que está em depressão. Vou dar um exemplo. Eu convivo com alguém que tem depressão. E essa criatura que tem depressão, ela funciona assim, tá? Chego lá, a gente se encontra, ela está com aquela cara, né, do mundo que morreu, né? Vamos fazer isso? Ai, não quero. Ai, preguiça. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Aí, algum dia acontece alguma coisa legal na vida dela. Ah, nossa, tô ótimo, não sei o quê, nananã, maravilhosa. Acho que eu nem tenho mais depressão. Aí teve um dia que eu falei, vai voltar. Você vai cair no mesmo poço. Porque quando você entra no poço, em vez de você se perguntar, você fica assim, isso que você fica falando aqui não funciona comigo. Isso aqui não presta. Já sei, eu tenho que pensar na minha mãe psicológica. Tenho que pensar no meu pai, não sei o quê. Tenho que pensar... Cara, e fica, sabe? Aí, o que você faz? Deixa fritar. Porque na hora que estiver fritando, vai vir perguntando, como é que é aquele negócio mesmo? Aí você fala, um negócio mesmo? Não. Ela tem que usar a depressão e usar a felicidade. Oi? Tirar proveito. O problema é que as pessoas não querem tirar proveito daquilo que a gente julga como uma coisa horrorosa. Quer ver? A pessoa que tem câncer. Ela quer lutar contra o câncer. Ao invés dela ouvir o que o câncer está dizendo para ela. Porque quem é o câncer? Vamos parar para pensar. Você é Deus das suas células, não é? Sim ou não? Sim. As suas células sabem de você? Elas sabem de você? Não. Elas não têm ideia de que você... Ela sabe que existe alguma força cósmica universal que dá nutrientes para ela do nada. E que de vez em quando bota uns álcool na veia, né? Bota uns tóxicos, umas coisas muito loucas, ela não entende muito bem, mas de vez em quando está lá alimentando. A célula do seu joelho não te conhece. Ela conhece quem que a célula do seu joelho te conhece? A célula amiga, que é muito legal, tu vemos aqui. É isso. Aí, quem é o câncer? Câncer é uma célula que se rebela contra o todo. Ela fala, cara, a vida não pode ser só isso. Não é possível. E aí ela começa a se rebelar, ela começa a se reproduzir do jeito que ela quer, ela começa a ganhar consciência em relação às outras. É como se ela falasse assim para as outras, gente, do jeito que está, não dá, pelo amor de Deus, vamos para a guerra, vamos para a evolução, vamos mudar. E aí ela começa a se reproduzir. A pessoa,
Em vez de ela falar assim, peraí, o que essa célula do meu corpo está se rebelando contra a maneira que eu estou vivendo a vida inteira? Ela fala assim, ai, credo, tem que dar radioterapia, quimioterapia, ela mata em vez de ela ouvir. Se ela ouvisse, o câncer parava. Para, gente, para. Porque a doença, é o que a gente falou aqui já nas outras aulas, aí o curso, ano que vem tu vai assistir o curso 1, né? A gente falou, a doença, ela não é causada por fora da gente, é a gente que causa. Se eu causei, é alguma coisa que eu não estou vendo em mim. Quer ver um exemplo? Quando você é obrigado a engolir muito uma pessoa, ou engolir uma certa situação, porque você pensa que não pode fazer nada, qual é a primeira coisa que te ataca? Estômago. Aí você, opa, peraí. O que é isso? E é assim a cura. Oi? Lógico. Como é? Porque senão, gente, se não forem todas as doenças que a gente gera, o câncer seria um troço que estaria do nada, pegaria e entraria em mim do acaso. Mas sabe por quê? O nome disso é responsabilidade. Posso dar um exemplo? Mas a gente só se sente culpado porque o câncer é uma coisa boa ou ruim? Para todo mundo. Para mim é maravilhoso. Uma coisa bem simples mesmo, tá? Isso assim, ao ponto de pensar, uma questão de doença, porque baixa imunidade e tudo, né? Houve uns 2 anos, passei por uma situação, uma semana, em que eu estava assim, completamente dividida. Né? Eu tinha tomado uma decisão e não sabia que decisão eu iria tomar. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não conseguia enxergar o que estava acontecendo ali. E o tempo estava passando, e o prazo o quê? Né? Tipo, acabou, está acabando. Na sexta-feira, era o dia em que eu tinha que tomar uma decisão e eu não conseguia encontrar a decisão. Eu acordei com o terçol. O meu olho fechado. Aí eu olhei assim, no caso no espelho, assim, caramba, logo hoje, que eu tenho que fazer um monte de coisa. Peraí, o que eu estou fechando meu olho para quê? Porque eu não quero enxergar de jeito nenhum. Por que está aqui, que está, né, doendo tudo? Juro. Eu, de manhã, olhando para o espelho, eu compreendi, tomei minha decisão, sumiu. Mas a doença é assim, gente. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Se você acha que um câncer, por exemplo, não vem da cabeça da pessoa, ele vem da onde? Então você continua com o mesmo problema. Só mudou o local. O mesmo princípio. Mas porque as doenças vêm da gente, não tem jeito, é pesado. Qual é a diferença do seu esôfago para um câncer? Depende de como você lida, gente. Olha só, Divaldo Franco teve câncer de próstata. A próstata dele era quase a melancia, sim? E aí o médico chegou para ele e falou assim, olha, vamos ter que operar, não sei o que lá. A Joana apareceu na frente dele e falou assim, tudo bem, mas antes de você operar, você vai fazer a terapia que eu te ensinei. Tudo aquilo que está no livro, você vai fazer agora. Então, ele todo dia de manhã sentava e meditava, se observava, refletia, fazia psicoterapia do câncer. Imaginava que ele não bombardeava o câncer com luz para o câncer sumir. Ele ouvia o que tem para ser dito. Ele imaginava aquele câncer serenando, mas ele ouvindo, ele se perguntando. Essa foi a psicoterapia dele. Quando deu o tempo dele poder fazer... Isso ele conta, a gente está na internet, por favor, tá? E aliás, é ele que escreve para a gente esses livros de Joana. Quando ele foi para o médico pegou, bateu o último negócio lá. Aí chegou na sala e falou assim, o senhor operou e não me contou. Aí ele parou e falou, não, eu não operei. Operou sim, porque tem até a cicatriz. Aí ele falou assim, não, eu não operei. Ele falou assim, operou. Que médico está te tratando? Como ele entendeu que o médico não ia entender, ele falou, Joana de Ângeles. Aí ele perguntou, mas ela te operou? Não. Ela me ensinou a meditar. Aí ele parou assim, mas como assim? E aí ele contou para ele. Aí o médico ficou tão desbatinado, né? Ficou tão atordoado que falou, olha só, eu não sei o que essa mulher faz, como é que dá certo, mas diz para ela que está funcionando, manda ela continuar fazendo. E esse foi. E, na verdade, o que era a questão dele? Ele foi avisado antes dessa questão. Joana chegou para ele um dia e falou assim, Divaldo, todo dia antes de você fazer suas tarefas, você vai olhar no espelho e vai perguntar assim, qual é a minha mágoa? Ele, mas eu não tenho mágoa. Você vai acordar todos os dias e perguntar qual é a tua mágoa, olhando no espelho. Ele fez isso durante 3 anos. Um dia,
Veio. Sim. O câncer, ele já estava lá. É a gente que não ouvia. Até uma hora que ele... É a mesma força. A mesma força que eu reprimo é a mesma força que ele se reproduz. Porque eu ouço o que ele quer dizer. Para mim, isso é informação de mim. Se eu morrer de câncer, para mim não tem problema. O problema é eu não ter entendido o que ele está me dizendo. É eu não ter trabalhado em mim o que ele está me dizendo. É eu não sair daqui plena. Esse é o objetivo. Porque a morte não é o fim. Morrer de câncer não é você não vencer o câncer. Vencer o câncer é você ouvi-lo e integrá-lo. Integrar aquela mensagem que ele está te dando dentro de você. É você perceber. É você... Vamos dar um exemplo aqui. Eu tinha uma paciente que ela chegou no meu consultório com câncer de mama. Aí eu falei para ela, ok, já vou passar a palavra para você. Aí eu falei para ela, ó, vamos lá. Aí ela começou a falar, ai, por quê? Aí eu falei, mas como é que está a tua vida? Como é que é a sua vida? Aí ela começou, eu tenho um marido, não sei o que, meu marido é muito difícil. Eu falei, ia lá o câncer dela. Aí ela começou a contar quem era o marido. Ah, meu marido, ele é uma pessoa que ele é muito agressiva, ele é muito assim, ele é muito assado. Tem que ficar falando com o dedinho com ele o tempo inteiro, porque ele explode, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, às vezes, eu sou obrigada a ficar em casa, não sair, a fazer não sei o quê. Aí eu falei para ela, aí eu olhei para ela e falei assim, e você ama o seu marido? Amo. Falei, e a parte que não ama ele? Não, que coisa horrível. Eu falei, não. Tudo que você ama um pouquinho, você tem que odiar um pouquinho. Senão você tem apego. Você é apegada ao seu marido? Não, não. Inclusive, eu até deixo ele sair sozinho. Até gosto quando ele sai de casa, né? Vai fazer as coisas dele. Eu falei, ah, tá. E aí a gente foi começando a perceber. Resumindo, numa das cutucadas que a gente deu, eu olhei para ela e falei assim, por que você não se respeita? Que a mulher caiu em prantos. A vida inteira eu ouvia da minha avó, a minha avó, né, como é que ela falava? A minha avó falava que o homem tem que se tratado como um rei, porque é o homem que dá à mulher a dignidade. E a minha mãe era submissão ao meu pai. E eu sempre aprendi que eu não podia falar. Eu tinha irmãos e não sei o que lá. E ela foi contando. Cara, é uma ferida que está aqui. É uma crença que ela tem que não permitia ela chegar para ele e falar assim, não. Tá dando piti no quarto. Só sai quando parar. E aí a gente começou a trabalhar isso com ela. Ela se modificou, né, aos poucos, porque para ela é mudar uma coisa que está muito enraizada. Não. Ela não precisava se separar, ela precisava se amar. Você não precisava se separar, ela precisava se curar. Ela gostava dele? Gostava. Ela não gostava de quem? Ela gostava mais dele do que... E aí o câncer fala, filha, se ama aqui, ó, você, eu, pelo amor de Deus, eu. Peraí, gente, deixa eu dar voz para ele, que ele está há 2 horas com a mão levantada. Ah, mas aí eu não vou te explicar não, desculpa. Porque se eu falar aqui, eu não termino a aula. Porque quando uma criança que não tem eu, não tem o eu ainda, como é que ela gerou isso? Mas de outra vida, não aparece, não precisa aparecer assim. Então, aquela doença dela, ao mesmo tempo que é para ela, apesar dela não ter consciência, é para... Fala mais da família do que dela. Tem. Se vocês quiserem ler sobre isso, tem um livro do Jung, que ele escreveu para leigo. Tá? Não precisa conhecer de psicologia. Chama O Desenvolvimento da Personalidade. Ele conta como que a sombra, a vida não vivida dos pais, se projeta nas crianças. E a primeira forma que ela se projeta é doença. Quando você tem filhos de pais que começam a brigar por conta de separação, a primeira doença que aparece na criança é bronquite, asma. Quando existe uma situação velada, onde os pais não têm uma boa interação e o ambiente fica tenso, a criança tem bronquite. Novinha. Ela também não aguenta ali, né? Tem, total.
Às vezes sim, e às vezes não. Mas aí eu deixo. Tenho a minha parcela. Então, o câncer dela, para ele, simboliza o quê? Quando ela teve câncer, como é que ele ficou? Em pânico. Em pânico. E aí, o que ele teve que fazer? Ele amava ela, mas o que ele teve que fazer? Ah, então... Amava, gente. Ele amava muito ela. Só que a mãe dele também tratava ele assim. A questão é familiar, gente. Você não atrai para sua vida uma coisa que não está em você. Não existe isso. Você atrai o que você é para você se ver. Então, você, por exemplo, você nunca vai atrair um cara que vai fazer você de escrava branca. Mas na vida nunca vai atrair. Porque se ele levantar o chicote, você amarra no pescoço dele e fala, pula, demônio. Entendeu? É. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um histórico que é assim, a tendência dela é ela ter pavor daquilo e ela vai atrair exatamente aquilo que ela tem pavor. Tem. Ah, aí a gente faz terapia para entender por que tem essa... Por que está desequilibrado. Espera aí, deixa eu só passar para ele, porque ele estava com o dedinho levantado primeiro. Vai, Francisco. Sim. Exatamente. Exatamente. Toda vez que... É. Tem. Ao poder, mas gente, câncer de próstata é ligado ao poder. E ele não está errado, não, entendeu? Porque por isso que a gente fala, mata cobra e mostra poder. Desculpa falar, mas o jargão vem daí. Aí você para e pensa, mas o que tem a ver com poder? Poder, quando o homem não sabe do seu poder, por exemplo, ele é homofóbico. Porque o que vive nele? Uma mulherzinha insuportável. Ele é uma mulherzinha insuportável. Qualquer coisa ele fica putinho, explode, Esse é o homofóbico. Esse é o mimimi. Quando ele não tem poder perante ao pai, quando ele tem um pai muito maravilhoso, muito tudo de bom, e ele não consegue se igualar ao pai, sabe o que ele vai fazer? Problemas de dinheiro. E vai ter uma mulher submissa, tá? Vai, porque ele tem que mandar em alguém. E vai ser um pai ausente. Você nunca. Você nunca vai ser a mulher desse cara, porque se você for, ele se espiritualiza. Peraí. Não, o que vai acontecer é isso que ela falou. Ela percebe por que sai muito e ela começa... Não, e ela começa a perceber qual é o desequilíbrio que tem ali, entendeu? Mas vamos lá. Ótimo. Maravilhoso. Ótimo, adorei. Aí esse homem que veio do céu, que você casou maravilhosa, quando ele faz uma coisa transcendental, que é coisa de santo, como é que você se sente? O demo, né? Porque se ele... Ah lá, aí teu pai. Aí o teu pai aí dentro. Ele olha para você e fala, é o medo que a gente tem. A gente casa com uma coisa maravilhosa para lembrar o nosso pai psíquico que fica assim, mas você é o demo. Dá até medo da gente ser quem a gente é. Pode falar. Ótimo. Não, mas aí olha o que ele atraiu para você.
Se você tinha medo do seu pai, o que você guarda muito dentro de si? Por quê? É culpa. É como se você... Porque o medo e culpa vem junto, ó. Quando eu tenho... Vou dar um exemplo para você. A Iraci. Quando a gente era pequeno, eu e meu irmão, o meu pai podia fazer o que ele quisesse. A Iraci. Se tivesse alguém falando, olha, vou contar para sua mãe, a gente já fazia o testamento, na hora. Aqui, deixo... Porque a Iraci é educadora, meu bem, ali. Então, o que acontece? Quando a minha mãe, a gente via que alguma coisa ela ia descobrir, a gente ficava com medo, mas esse medo já falava de uma culpa, de um negócio que eu nem fiz. Tanto que, de vez em quando, ela falava assim, quem? Eu e meu irmão já gritava, não fui eu! Não sabia nem o que era, mas não era a gente. Então, o medo, ele traz uma culpa de ser quem você é. Porque se você tem medo do seu pai, qualquer momento seu pai vai olhar para você e fazer o quê? E vai culpar a gente de alguma coisa que a gente fez, ou que a gente vai fazer, ou que a gente está fazendo. Então, culpa e medo é uma coisa que não dá para separar. Onde tem medo, tem culpa, e onde tem culpa, tem medo. Então, de alguma forma, você atrai um marido maravilhoso para você trabalhar esse pai que te culpa o tempo inteiro, que fala que você é o demo e você não é. Você tem que tirar os óculos dele e falar, não sou o demo, eu vou refletir sobre atitudes do demo. Porque às vezes o demo é o anjinho. Vai nada. Às vezes o demo é um anjinho. Quer ver um demo? Ele vira para você e fala assim, ai, não separa de mim não, eu te amo tanto. Eu prefiro, esse é pior do que aquela pessoa que fala assim, vai pro inferno, vai catar o coquinho. Porque você já entendeu que a pessoa não te quer. Mas esse, ele faz você ficar ali pela manipulação. Isso é horrível. Mas ele parece bonzinho. Aí você fala, E aí a gente começa a refletir. Então, por isso que eu falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer para se integrar, gente, é começar a refletir o que é bom, o que é ruim. O que é bem, o que é o mal. Eu não sei dele, não conheço ele. Não fica assim, não. Não queira ser assim, não. Não, gente. Sabe por quê? Porque nem tudo ela compreende, nem tudo ela aceita. Mas ela aprendeu que tem que ser. Então, às vezes, você faz... Mas essa mulher, ela compreendia o marido maravilhosamente bem. Ela era uma santa. Se você perguntasse para o marido dela, quem é a sua mulher? Ele vai falar, minha mulher é uma santa. Minha mulher é uma alma iluminada. Aí essa alma iluminada brota um câncer no seio dela. Aí você fala, opa! Espera aí, vamos lá. Mas, enfim, gente, eu vou acabar porque a gente já passou um pouco do horário, né? Senão ninguém vai para casa. Mas o tema é bom, né, gente? Daí, ó, pano para manga. Vamos lá, tá chovendo, vamos para casa na chuva, né? Enfim, vamos fazer nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos pela vida. Agradecemos por tudo que é atraído para nós, para que possamos nos ver, nos perceber, pensar de outra maneira, mudar crenças, mudar valores, se desconhecer para nos conhecermos. E assim, Senhor, pedimos que possamos ter esses olhos de ver, esse ouvido de aprender a ouvir e esse coração de aprender a nos amar. E nessa jornada pedimos que possa nos iluminar e nos guiar sempre. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem.